Fala seus cachorros, beleza? E hoje eu quero conversar com você sobre o possível rebaixamento do Manchester City. O Manchester City pode ser excluído da Premier League, da Liga dos Campeões, né? O julgamento do City está começando. O que pode acontecer com o clube inglês, né? Hoje já líder da Premier League, venceu todos os jogos aí da Premier League nessas rodadas iniciais aí, se não me engano, 3, tá? Não tô acompanhando esse começo de Premier League, mas acredito que foram 3 rodadas com 3 vitórias do City, melhor ataque, melhor defesa, aquela coisa toda, né? E as sanções que o Manchester City pode sofrer com esse julgamento, né? Como a gente falou em outros vídeos, e eu falei errado, falei 130 e algumas acusações, são 115 acusações contra o Manchester City em diversos níveis que eu vou esmiuçar aqui com vocês com 2 matérias da ESPN, mas eu recomendo também o vídeo do VSR do Vitor Sérgio Rodrigues sobre o assunto também, que ele também fala sobre isso, tá? Então, caso você queira ver lá depois, vai lá no canal do VSR e veja também, tá? Já fica aqui a minha recomendação e um beijo pro VSR, que eu gosto muito dele, tá? Então, vamos falar aqui sobre isso, tá? Peço seu like, sua inscrição, é muito importante pra gente continuar o trabalho aqui no canal, tá? Vou abrir 2 matérias aqui da ESPN que a gente vai ver junto, tá certo? Vocês podem ler junto comigo aí, eu vou ler e comentando com vocês, né? Como se fosse um react, tá certo? Não é um react, mas eu vou lendo e vou comentando cada ponto que eu achar interessante aqui, tá bom? Vamos lá. Julgamento Manchester City, clube pode perder títulos, ser rebaixado, tudo que você precisa saber. Só um ponto aqui antes de esmiuçar de vez a matéria. As casas de aposta, elas estão dando a possibilidade de 14-1, né? Para o Manchester City ser rebaixado. Se eu não me engano, o Arsenal é 2.000-1. Você vê que a chance de um rebaixamento acontecer para o City é grande. Por mais que seja pequena aí, 14-1, né? É bastante. Mas é uma diferença, né? Se fosse em outro tempo aí do City, é outra situação, né? Isso aqui seria, sei lá, 5, 3.000-1, 2.500-1, sei lá, né? Mas 14-1 é por quê? Porque a chance desse julgamento punir o Manchester City é muito grande, tá? Mas vamos ler aqui a matéria da ESPN, né? E líder isolado da Premier League, o Manchester City passa a ter uma dor de cabeça fora dos gramados a partir dessa segunda-feira, ou seja, hoje, né? Eu tô gravando isso às 9h15 da noite. Como antecipou a ESPN, começa no início dessa semana o julgamento das supostas 115 violações de fair play financeiro cometidas pelo clube nos últimos anos, que podem resultar em punições pesadas à equipe. De acordo com fontes, a audiência, que será feita por um painel independente, deverá durar aproximadamente 2 meses. O objetivo é chegar a um veredito final, já incluindo qualquer possível apelação por parte dos Citizens até o final da temporada 24 e 25. Em fevereiro do ano passado, a entidade que organiza o campeonato inglês anunciou que reportou uma série de supostas violações financeiras da equipe azul de Manchester entre as temporadas de 2009-10 até 2017-18. Agora o painel independente analisará o caso e decidirá possíveis punições. Na temporada passada, o Manchester City ganhou seu 8º título da Premier League desde a aquisição do clube pelo conglomerado City Football Group dos Emirados Árabes em 2008. O time também ganhou diversos outros grandes títulos, como a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, além de muitas taças da Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, desde a chegada do dinheiro de Abu Dhabi à agremiação. O que alega a Premier League? De acordo com o comunicado da Premier League, as falhas do City ocorreram na exigência do fornecimento por um clube membro à Premier League de boa fé de informações financeiras precisas que dão uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube, em particular no que diz respeito à sua receita, incluindo receita de patrocínio, suas partes relacionadas e seus custos operacionais. Mais ou menos, só para tentar simplificar aqui, porque, né? Você sabe que é tudo esmiuçado, muito detalhezinho e tal, e acaba pegando com palavras difíceis. Mais ou menos seria um doping financeiro. Por exemplo, o City, vou dar um exemplo só, tá? Hipotético. O City tem um rombo de caixa de 100 milhões de euros. Isso não é possível dentro da Premier League, isso pode sofrer com sanções e tal. Então, Abu Dhabi vai lá e injeta, né? O país, os Emirados Árabes, injetam 100 milhões que precisa no City, coloca lá, bota como patrocínio isso aí. Isso vai criando uma bola de neve, porque você tá colocando dinheiro a rodo, você tá colocando dinheiro sem parar ali dentro, simplesmente para bancar os custos do clube, operacionais e tal, sem que tenha uma saúde financeira, que é o caso do Newcastle hoje, que tem um dono bilionário, mas para ele chegar no patamar do City,
vão se levar muitos anos de investimento, de receita, de aumentar o tamanho do clube, de patrocínios e etc, para que o clube tenha uma visibilidade maior, melhores acordos comerciais, melhores acordos de distribuição de produtos, tudo isso, né? Obviamente são muitas e muitas coisas, mas basicamente isso para que o Newcastle possa ter o poder de compra do Big Six. Entende mais ou menos? É mais ou menos por aí, tá? Continuando, o relatório aponta ainda problemas em regras que tratam sobre a obrigação do clube em fornecer detalhes completos de remuneração e contratos relevantes com seu treinador e seus jogadores. Há outras questões apontadas pela Premier League, como inconsistência sobre cumprimento de competições da UEFA, incluindo os regulamentos de licenciamento de clubes e fair play financeiro, além das regras sobre rentabilidade e sustentabilidade. Quem conduzirá a investigação? Segundo as regras de competições da atual temporada da Premier League, a apuração sobre as supostas irregularidades será conduzida por uma comissão independente. Os procedimentos perante a comissão serão confidenciais e ouvidos em particular. A decisão final da comissão será publicada no site da Premier League. E quais são as possíveis punições? Ao constatar que uma denúncia foi comprovada, qualquer uma entre as 115, segundo prevê o atual regulamento de competições da temporada 24-25 da Premier League, a comissão independente tem uma extensa lista de possíveis punições. As sanções previstas passam inicialmente por uma simples advertência e avançam de acordo com casos de maior gravidade, chegando a multas de valor ilimitado e suspensão na liga ou competições pelo período que a comissão julgar conveniente. O City pode perder pontos? Sim, o regulamento de competições prevê a perda de pontos na Premier League ou em mais torneios, além da recomendação para que o conselho ordene que uma ou mais partidas sejam repetidas. Pode perder títulos? O regimento da Premier League não trata expressamente sobre a retirada de títulos, que é mais ou menos o caso do que aconteceu com o Calciopoli, lembra que a Juventus perdeu os títulos e os títulos passaram para a Inter de Milão? Né, talvez isso não aconteça. Entretanto, a regra dessa temporada dispõe que a comissão independente poderá indicar outras punições que achar coerente, ainda que não apontadas no regulamento de competições. O City pode ser expulso da Premier League. Em caso extremo, a comissão pode recomendar que a Premier League expulse o clube de seu quadro de associados. Para isso, a medida precisaria ser aprovada por uma maioria de pelo menos 3 dos 4 clubes membros em Assembleia Geral. A comissão ainda pode cancelar ou recusar o registro de jogadores registrados em infração. O que o City alega? Em comunicado emitido no ano passado, o Manchester City, em pronunciamento sobre o caso, diz da seguinte forma: o Manchester City está surpreso com a alegação dessas supostas violações das regras do Premier League, principalmente devido ao extenso envolvimento e à vasta quantidade de materiais detalhados que recebeu. O clube saúda a revisão deste assunto por uma comissão independente para considerar imparcialmente o corpo abrangente de evidências irrefutáveis que existem em apoio à sua posição. Como tal, esperamos que este assunto seja encerrado de uma vez por todas. E ainda tem a batalha do City contra a UEFA, né? Essa não é a primeira vez que o Manchester City enfrenta problemas em relação a questões sobre o fair play financeiro. Em anos passados, o clube travou uma batalha com a UEFA. Precisou de uma decisão do CAS, Corte Arbitral do Esporte, em 2020 para disputar a Liga dos Campeões. Lembra daquela coisa lá, o City falando? É bom, se vocês têm coisas contra o City, a gente tem muitas coisas contra a UEFA também, meio que foi uma disputa de piroca lá, quem tem a maior piroca, e o City ganhou naquele momento. A UEFA baixou um pouco, né, a briga ali, né, porque assim, bom, se tem contra o City, vai ter contra outros clubes também, né, vamos falar aí de PSG, vamos falar de outros clubes também que passam por isso, e aí meio que a UEFA deu uma tranquilizada na situação. A entidade havia banido o clube do torneio por 2 temporadas por infrações. O City foi sido punido pela UEFA em 14 de fevereiro daquele ano, considerado culpado no caso de descumprir e fraudar as regras do fair play financeiro da organização. O clube, no entanto, entendeu que não recebeu nenhum julgamento justo e recorreu à máxima instância esportiva. As irregularidades que basearam as punições da UEFA foram reveladas pela revista alemã Der Spiegel, em parceria com o Football Leaks, em novembro de 18. Em 2 de novembro de 19, a revista alemã revelou, através de documentos vazados pelo Football Leaks, que a UEFA encobriu durante anos um doping financeiro ilegal do Manchester City, descobrindo as regras de fair play financeiro da própria entidade. Na decisão, a Corte Arbitral do Esporte entendeu que o City não infringiu regras financeiras da entidade europeia, mas colaboraram com as investigações. A pena de exclusão do maior torneio de clubes do continente não seria condizente com a infração, segundo o CAS. Bom, aqui, né, nessa batalha City versus UEFA, tem mais ou menos direcionamento que pode acontecer
dentro de algumas dessas violações do City, né? São muitas, né? São 115, então assim, pode ter muitas coisas, né? Mais uma coisa que eu achei interessante, vou também trazer aqui, é essa fala aqui do Laporte, cara. Deixa eu só minimizar aqui e trazer aqui, ó, essa aqui do Laporte. O Laporte que hoje é jogador do Al Nassr, né, da Arábia Saudita, mas jogou no City por muitos anos, inclusive tá aqui nessa foto aqui, ó, na foto do Getty Images, né? Aqui a matéria é bem curtinha, mas fala assim, ó, o julgamento das supostas 115 violações de fair play financeiro cometidas pelo City começou nessa segunda-feira, conforme antecipou a ESPN. O assunto, porém, já foi comentado dentro do clube quando as acusações vieram à tona. O zagueiro Aymeric Laporte, que deixou o City em agosto do ano passado para se juntar ao Al Nassr da Arábia Saudita, revelou que os jogadores ouviram dos dirigentes dos Citizens em uma reunião sobre o tema. Segundo Laporte, os diretores disseram aos atletas para não se preocuparem. Aí abre aspas pro Laporte. Quando eu estava lá e a notícia foi divulgada, o diretor esportivo Tiki Berigisten e o CEO Ferran Soriano disseram a todos os jogadores e comissão que poderíamos ficar muito calmos, porque nenhuma regra foi quebrada pelo Manchester City, revelou ao Daily Mail. Eles nos disseram que estava tudo bem e é por isso que achamos que o City ficará bem. Não acho que haverá problemas, como o Guardiola sempre disse, se algo foi feito errado, terão de pagar por isso. Completou citando as falas recentes do treinador. O técnico espanhol respondeu sobre o tema e disse que o City é inocente até que se prove o contrário, isso é verdade, né? Começa em breve e espero que termine em breve. Um painel independente decidirá e eu estou ansioso pela decisão. Vamos ver. Sei o que as pessoas estão esperando e o que esperam. Leio há muitos, muitos anos. Não sou advogado, mas todos são inocentes até que se prove o contrário, disse o técnico em entrevista coletiva. A audiência do painel independente deve durar aproximadamente 2 meses, como a gente falou na outra matéria. E aqui, a Premier League acusou 115 violações de regulamentações financeiras em fevereiro de 2023, após inicialmente abrir uma investigação 5 anos antes. As acusações são relacionadas a um período de 14 temporadas, de 2009 e 10 em diante, e compreendem 54 acusações de não fornecer informações precisas, 14 acusações de não fornecer detalhes precisos sobre pagamentos a jogadores e treinadores, 7 acusações de violar as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League, que é mais ou menos o que eu expliquei aquela no comecinho ali, né? Você vai colocando dinheiro ali, fala que é de patrocínio, fala que entrou de tal lugar, mas você não tem comprovação disso. 5 acusações de não cumprir os regulamentos da UEFA, incluindo o fair play financeiro, e 35 acusações de não cooperar com as investigações da Premier League de 2018 em diante. O City nega veementemente todas as acusações e afirmou em um comunicado divulgado em resposta às acusações iniciais que eles têm evidências irrefutáveis para apoiar a sua posição e esperam que esse assunto seja resolvido de uma vez por todas. A comissão independente tem uma extensa lista de possíveis punições. As sanções previstas passam inicialmente por uma simples advertência e avançam de acordo com casos de maior gravidade, chegando a multas de valor limitado e suspensão da liga ou competições pelo período que a comissão julgar conveniente. Bom, vamos lá. São muitas coisas, né? São muitos detalhes. O ponto que eu acho interessante aqui é as punições. Tá? É quase humanamente impossível que dentro de 115 denúncias você não tenha cometido nenhum erro. O que eu acho, e aqui é um acho, porque eu acho que vão se colocar muitos pormenores sobre a mesa, tá? Pra quem não lembra, temporada passada, Everton e Nottingham Forest foram punidos com pontuação por causa de violações dentro das regras da Premier League ali de fair play financeiro, se eu não me engano, tá? Perderam pontos e tal, e esses clubes, principalmente, eles apontam muito pro Manchester City, falam, bom, a gente tá sofrendo essas punições e tal, e o City. Só que os casos de Everton e Nottingham Forest, eles são muito mais brandos e mais fáceis de analisar comparados ao do City. Do City são muitas violações, né? São muitas coisas. Então, vai desde essas de não oferecer informações precisas até violações, né? Possíveis violações de regras do fair play financeiro. Então são muitas acusações, fora as 35 acusações de não cooperar com as investigações, né? São muitas e muitas e muitas coisas. Obviamente, olhando pelo lado de liga, não é interessante perder um clube do Big Six, você rebaixá-lo, tá? Eu acho, e aqui é um achismo, eu acho que vai ter meio que um meio a meio aí, né? Uma decisão meio de, vocês vão ficar, sei lá, vão perder pontos nessa temporada, tipo o que aconteceu com o Milan, né? O Milan, quando tava lá no envolvimento do Calciopoli lá, o Milan... Ele só perdeu pontos, acho que ele perdeu 15 pontos ou 20 pontos
de uma temporada para outra. A Juventus foi rebaixada porque foi ela que arquitetou todo o Calciopoli, né? As pessoas da Juventus ali arquitetou o Calciopoli e foi rebaixado e perdeu acho que 20 pontos no rebaixamento, então fez com menos 20, ainda subiu depois no primeiro, tá? Mas assim, foi muito grave a situação ali da Juventus. Porém, no caso do City aqui, são tantas coisas, como já teve essa disputa com a UEFA e o City venceu, a tendência é que com a Premier League o City possa perder, no meu ponto de vista, porém sem punir demais o clube. Uma punição muito forte financeira, muito forte, tá? E uma perda de pontos. Eu duvido muito que o City seja rebaixado. Tá? Eu acho que pode acontecer para a próxima temporada uma punição com pontos, tipo, ó, menos 15, menos 20 pontos e uma multa de 100 milhões de euros, uma multa de 50 milhões de euros, tá? Somando todas as possíveis acusações. Porque eu não acho que para a liga é interessante ter esse clube fora do campeonato. É melhor que ele não dispute o título numa temporada, sabe? Como eventual uma punição de 15 pontos, de 20 pontos, o City não vai disputar o título. É muito difícil, até porque a régua tá muito alta, né? O Arsenal mesmo e o Liverpool já chegaram muito longe, com 90 pontos praticamente, sendo vice do City. Então, assim, eu acho que ficaria fora da briga do título, com uma punição desse tamanho. Mas eu acho que um rebaixamento seria prejudicial até para a própria liga, tá? Eu não sei se isso agradaria os outros 19 clubes da Premier League, afinal, né, tá todo mundo teoricamente agindo da maneira certa, enquanto o outro clube sozinho tá tendo tantas violações, né? Então, tudo no campo do suposto ainda. Então, seria muito complicado você contornar toda essa situação com os outros 19 clubes. Mas eu acho de verdade que a punição não vai ser severa ao ponto de haver um rebaixamento. Tá? Embora o City possa ser até excluído da Premier League, aí eu não sei como é que seria feito, se o City seria rebaixado para as últimas divisões do futebol inglês, sabe? Recomeçar lá das oitavas divisões e tal, e ir subindo dentro da pirâmide do futebol inglês, que demora bastante tempo, né? Ou se vai ser rebaixado para Championship, para Ligue 1, para Ligue 2, não sei, tá? Eu acho muito difícil realmente disso acontecer, tá? Mas acho que a maior possibilidade, de fato, é uma punição muito forte em dinheiro e uma perda de pontos para a próxima temporada. Eu não acho que vai ser na competência de ser um rebaixamento, tá? Acho que a punição de pontos pode ser até maior do que eu imagino, né? Eu falei 15 pontos aqui, tal, que seja 25, 30 pontos. Mas um rebaixamento é difícil. E aí você luta contra o rebaixamento na temporada seguinte, sabe? Mas rebaixamento eu acho muito complicado do City. E tirar ele de uma Liga dos Campeões, né? Tirar ele de um campeonato de Champions League. Eu não sei como será feito, mas é um fato pra gente ficar de olho sim, porque pode ser uma mudança muito importante no esporte, cara. Vamos ficar de olho nesse julgamento do City aí, mas como já dizem as indicações da matéria aí, pode durar 2 meses e o City ainda vai ter direito de recorrer até o final da temporada. Então vamos ver as notícias em volta desse assunto, mas estamos com muito interesse em cima disso porque é importante pro futebol, tá? Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com o City, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e tchau.